Para quem não sabe, o livro de Esdras, ele é um livro pós-exílico, tá? Ele vai falar aqui um pouquinho do retorno do povo para a sua terra. Em Esdras capítulo 3, verso 12, diz assim: Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Ou seja, o pessoal estava lembrando de como era o primeiro templo, né? Aí, alguns estavam tristes e outros alegres, né? Aí verso 13, de maneira que não se discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Ou seja, era o que Jeremias estava falando aqui, né? Virão com choro e com súplicas. Agora o verso 10 de Jeremias 31. Verso 10 diz assim: Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará. Ou seja, não era só para Israel, as nações também iam saber disso. E o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Olha o verso 16. Assim diz o Senhor, reprime tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Até o Novo Testamento faz a interpretação remês, né? Pega esse trecho e faz uma nova aplicação. Depois eu vou explicar para vocês esse nível remês, tá? Aqui ele fala do retorno do exílio, tá? Aí o verso 17. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso, e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá, e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam um rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, eis que dias vem, diz o Senhor,
em que semearei a casa de Israel, que são as 10 tribos, e a casa de Judá, que são Judá e Benjamim, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Observe que essa nova aliança, pessoal, é com as 12 tribos, tá? São pessoas que descendem de Israel, tá bom? Aqui tem o termo Shadash, novo, recente, fresco. Esse termo Shadash, ele pode ser tanto um novo ou uma renovação. Eu vou dar exemplos aqui textuais, onde essa palavra ocorre, tá, pessoal? Onde pelo contexto as pessoas vão discernir se é uma nova mesmo ou uma renovação.